Você está preparado para receber aquilo que o céu guardou para você desde antes do seu nascimento? Eu preciso lhe contar algo que mudou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Algo que poucos conhecem. Algo que eu mesmo carreguei em silêncio por décadas, até que o próprio Cristo me ordenou que revelasse. E hoje, neste momento sagrado, você está sendo chamado para receber este conhecimento. Meu nome é Padre Pio. Sim, aquele mesmo frade capuchinho que você pode ter visto em imagens antigas, com as mãos feridas, com o olhar penetrante, com a alma marcada pelos estigmas de Nosso Senhor. Mas eu não vim aqui para falar das minhas chagas. Eu vim para falar das suas, das feridas invisíveis que você carrega, da pobreza que sufoca seus dias, da angústia que invade suas noites, do desespero que você esconde de todos, mas que Deus vê. Eu vi muitas coisas durante minha vida terrena. Vi milagres que deixariam qualquer pessoa de joelhos. Vi demônios fugirem aterrorizados diante do poder do nome de Jesus. Vi anjos descerem em claridade para consolar almas aflitas. Mas também vi algo que me partiu o coração repetidas vezes. Vi pessoas boas, pessoas de fé, pessoas que amavam a Deus, vivendo em profunda miséria material, sem entender por que o céu parecia surdo aos seus clamores por pão, por abrigo, por dignidade. E foi justamente por causa dessas pessoas que Cristo me revelou um segredo numérico, um código divino. 10 números sagrados que, quando compreendidos e utilizados com fé verdadeira, abrem as comportas da abundância celestial sobre a vida de quem os recebe. Você pode estar se perguntando agora: Padre Pio, isso é verdade? Números podem realmente trazer riqueza? E eu lhe respondo com toda a autoridade de quem viveu entre dois mundos. Sim, podem. Mas não da forma que você imagina. Não como magia barata, não como superstição vazia, mas como chaves espirituais que destravam portas que estavam fechadas há gerações em sua família. Antes de revelar esses números para você, preciso que compreenda algo fundamental. Preciso que olhe para dentro de si mesmo com honestidade brutal. Preciso que reconheça que a pobreza que você vive não é apenas falta de dinheiro. É uma condição espiritual. É uma maldição geracional. É uma prisão invisível construída por pecados antigos, por contratos espirituais feitos por seus antepassados, por bloqueios que você mesmo criou sem perceber. Quando eu estava no confessionário em San Giovanni Rotondo, ouvi milhares de confissões, milhares de histórias. E sabe o que todas as pessoas em pobreza extrema tinham em comum? Não era preguiça, não era falta de inteligência, não era falta de esforço. Era uma desconexão com o fluxo da graça divina. Era como se houvesse um muro invisível entre elas e as bênçãos que Deus queria derramar. E então Jesus me mostrou os números. Não foi uma visão comum. Foi durante uma das minhas experiências mais dolorosas com os estigmas. Era uma sexta-feira. Meu corpo ardia em agonia. O sangue escorria das minhas mãos, dos meus pés, do meu lado. E naquele sofrimento extremo, quando eu pensava que ia desfalecer, vi uma luz dourada envolver todo o meu corpo. E dentro dessa luz, números começaram a aparecer. Flutuavam no ar como chamas sagradas. 10 números, cada um pulsando com uma energia diferente, cada um carregando uma frequência celestial específica. E ouvi a voz de Cristo, aquela voz que não se esquece jamais. Aquela voz que é ao mesmo tempo trovão e brisa, poder e ternura. Ele me disse: Pio, meu filho amado, esses números são as chaves para destravar a prosperidade que meu Pai preparou para seus filhos. Mas elas só funcionam nas mãos de quem tem fé verdadeira, de quem se arrepende, de quem busca não apenas riqueza, mas justiça. Guarde-os até que chegue o tempo de revelá-los. Durante anos guardei esse segredo. Apenas o mencionei em confissão para algumas poucas almas que eu sabia que estavam prontas, e cada uma delas testemunhou transformações extraordinárias. Dívidas impossíveis sendo pagas de formas milagrosas. Oportunidades de trabalho surgindo do nada. Heranças esquecidas sendo descobertas. Negócios prosperando de forma sobrenatural. Mas agora,
Neste momento da história em que a humanidade enfrenta talvez sua maior crise econômica, em que a pobreza atinge até mesmo aqueles que trabalham honestamente, em que famílias inteiras vivem no desespero financeiro, chegou o tempo de revelar esses números para todos que tiverem ouvidos para ouvir e coração para crer. O primeiro número sagrado é o 3. 3 não é apenas um número, é a assinatura da Santíssima Trindade impressa na estrutura da realidade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1, 1 em 3. Este número carrega a frequência da completude divina. Quando você compreende o poder do 3, você está alinhando sua vida financeira com o próprio ritmo da divindade. Sabe quantas vezes Cristo pediu para você orar quando quisesse algo? 3 vezes. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. 3 ações, 3 promessas. Esta é a primeira chave para destravar a prosperidade. Você precisa pedir com fé, buscar com diligência, bater com persistência. E precisa fazer isso em ciclos de 3. 3 dias de oração intensa, 3 semanas de jejum específico, 3 meses de ofertas sacrificiais. O segundo número sagrado é o 7. O 7. O número da perfeição. O número da completude criativa. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. 7 são os sacramentos. 7 são os dons do Espírito Santo. 7 são as palavras de Cristo na cruz. Este número vibra na frequência da obra completa. Quando você incorpora o 7 em sua vida financeira, você está declarando que Deus completará a obra que começou em você. Eu costumava dizer aos meus filhos espirituais, se você tem uma dívida grande, divida-a em 7 partes e ore especificamente sobre cada parte. Consagre cada parcela ao sangue de Cristo. Declare que assim como Deus completou a criação em 7 dias, Ele completará sua libertação financeira em 7 ciclos. E vi isso acontecer repetidas vezes. Vi pessoas endividadas há décadas serem completamente libertas em 7 meses, em 7 semanas, até mesmo em 7 dias. O terceiro número sagrado é o 12. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Jesus, 12 estrelas na coroa da mulher do Apocalipse, 12 portas da Nova Jerusalém. Este número representa governo divino, representa autoridade celestial, representa a estrutura do reino de Deus manifestada na terra. Quando você aplica o 12 em suas finanças, você está declarando que sua vida econômica não está sob o governo do caos, da escassez, da maldição. Está sob o governo de Deus. Eu instruí as pessoas a guardarem 12 moedas consagradas em suas casas, 12 moedas ungidas com óleo santo, 12 moedas sobre as quais se orava diariamente. E essas 12 moedas se tornavam como sementes espirituais que atraíam provisão sobrenatural. O quarto número sagrado é o 40. 40 dias e 40 noites de dilúvio. 40 anos de Israel no deserto. 40 dias de Moisés no monte. 40 dias de jejum de Cristo antes de começar seu ministério. 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Este número carrega a frequência da provação que precede a promoção, da purificação que antecede a manifestação. Se você está em crise financeira profunda, você precisa consagrar 40 dias para Deus. 40 dias de oração específica sobre suas finanças. 40 dias de jejum parcial. 40 dias de leitura da palavra sobre prosperidade. 40 dias declarando as promessas de Deus sobre sua vida. E no 41º dia, prepare-se para ver o milagre. Prepare-se para a abertura. Prepare-se para a colheita. O quinto número sagrado é o 50. O jubileu acontecia a cada 50 anos. No jubileu, todas as dívidas eram perdoadas. Todas as terras voltavam aos seus donos originais. Todos os escravos eram libertados. 50 representa libertação total. Representa recomeço sobrenatural. Representa restauração completa. Quando você invoca o poder dos 50 sobre sua vida financeira, você está declarando um jubileu pessoal. Você está declarando que este é o ano da sua libertação.
que todas as dívidas espirituais estão perdoadas, que toda a terra que o inimigo roubou de você será devolvida, que toda a escravidão econômica é quebrada agora. Eu conheci um homem em San Giovanni Rotondo que estava falido há anos, havia perdido tudo, sua família, sua casa, sua dignidade. Quando lhe revelei o poder dos 50, ele começou a orar, especificamente por 50 dias, pedindo seu jubileu pessoal. E no 50º dia, recebeu uma notícia que mudou tudo. Uma herança que ele nem sabia que existia. Uma quantia exata para pagar todas as suas dívidas e recomeçar. Coincidência? Não. Mistério? Sim. Milagre? Com certeza. O 6º número sagrado é o 100. Jesus falou sobre a semente que caiu em boa terra e produziu a 100 por 1. 100 por 1. Não 10 por 1. Não 30 por 1. 100 por 1. Esta é a promessa de multiplicação sobrenatural para aqueles que têm o coração preparado. A terra do seu espírito, arada, a vida consagrada. Quando você semeia com fé verdadeira, Deus não promete retorno de 10 vezes. Ele promete retorno de 100 vezes. Mas isso exige algo de você. Exige que você se torne boa terra. Exige que você remova as pedras da incredulidade. Exige que você arranque os espinhos da ansiedade e da ganância. Exige que você prepare o solo da sua alma para receber a semente do reino. Eu ensinava. Pegue 100 moedas de pequeno valor e distribua entre 100 pessoas necessitadas. Não como ostentação, não para ser visto, mas como um ato profético, como uma declaração de fé, como uma semeadura espiritual. E então espere. Espere com fé, espere com expectativa. E você verá a multiplicação de 100 por 1 manifestar-se em sua vida de formas que você nem consegue imaginar agora. O 7º número sagrado é o 153. Este é um número misterioso. É o número exato de peixes que foram pescados na pesca milagrosa após a ressurreição de Cristo. Quando os discípulos haviam trabalhado a noite toda e não pegaram nada, Jesus apareceu e disse: "Lançai a rede do lado direito." E pegaram 153 peixes grandes, por que este número específico foi registrado. Porque ele representa a plenitude da colheita, após um período de frustração. Representa a provisão abundante exatamente quando você acha que tudo está perdido. Representa o milagre econômico que vem quando você obedece à voz de Deus, mesmo quando não faz sentido lógico. Quantas noites você já trabalhou sem pegar nada? Quantos empregos você buscou sem conseguir? Quantos negócios você tentou sem resultado? O número 153 é a promessa de Deus para você. A próxima jogada de rede será diferente. A próxima tentativa trará a colheita completa. Mas você precisa lançar a rede do lado que Deus está mandando, não do lado que você acha que faz sentido. O 8º número sagrado é o 777. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão, sugerindo 7 vezes, Cristo respondeu: "Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 770. Este número representa perdão ilimitado, representa misericórdia sem fim, representa graça infinita. E aqui está o segredo financeiro que poucos entendem. Você nunca será próspero enquanto não perdoar. Perdoar quem lhe deve, perdoar quem lhe enganou, perdoar quem destruiu suas oportunidades, porque o não perdão é uma prisão espiritual que bloqueia o fluxo da bênção. Eu vi isso tantas vezes no confessionário. Pessoas orando por prosperidade há anos sem resposta. E quando eu as questionava, descobria que elas guardavam mágoa de alguém. Guardavam ódio, guardavam ressentimento. E eu dizia: "Filho, você quer que Deus lhe perdoe suas dívidas? Então perdoe os seus devedores." E quando elas finalmente perdoavam de coração, a provisão começava a fluir. O 9º número sagrado é o 1000, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. 1000 representa o tempo de Deus, representa a perspectiva eterna, representa que Deus não está preso às suas limitações temporais. Quando você invoca o 1000 sobre suas finanças, você está declarando que confia no tempo de Deus, que mesmo que demore, você vai esperar,
que mesmo que pareça impossível dentro do seu calendário humano, é perfeitamente possível dentro do calendário divino, e há um poder tremendo nessa confiança. Eu costumava dizer, se você tem uma dívida ou uma necessidade que parece exigir 1000 dias para ser resolvida, consagre isso ao Senhor e peça que Ele faça em um dia o que normalmente levaria 1000. Porque para Ele 1000 anos são como um dia, e um dia é como 1000 anos. E vi Deus fazer exatamente isso. Vi dívidas de décadas sendo quitadas em semanas. Vi situações que levariam anos para se resolver sendo solucionadas em dias. E, finalmente, o 10º número sagrado é o número do seu nascimento. Este é o número mais pessoal de todos. É o dia em que você nasceu, o dia que Deus escolheu para trazer você à existência. Este número carrega seu código divino pessoal, carrega seu propósito, carrega seu destino. Quando você compreende que o dia do seu nascimento não foi acidente, que foi escolhido pelo próprio Deus, você começa a entender que há um plano financeiro específico para você. Há uma provisão específica com seu nome. Há uma prosperidade específica aguardando você. Eu instruía as pessoas a orarem especificamente no dia do seu aniversário todos os meses. Se você nasceu no dia 15, ore especificamente sobre suas finanças todo dia 15. Declare que assim como Deus determinou sua entrada neste mundo naquele dia, Ele determina sua prosperidade neste ciclo. Consagre aquele dia como seu dia de encontro financeiro com o céu. Agora você conhece os 10 números sagrados. 3, 7, 12, 40, 50, 100, 153, 777, 1000 e o dia do seu nascimento. Mas conhecer não é suficiente. Você precisa aplicar, você precisa viver esses números. Você precisa transformá-los de informação em revelação, de conhecimento em experiência. E eu vou lhe ensinar exatamente como fazer isso. Primeiro, você precisa se arrepender. Arrepender-se de toda a incredulidade, de toda a murmuração contra Deus por causa da sua situação financeira, de toda a inveja daqueles que têm mais que você, de toda a desonestidade, mesmo que pequena, de todo o uso indevido do dinheiro. Porque os números sagrados não funcionam em terreno impuro. Segundo, você precisa consagrar sua vida financeira a Deus, declarar que tudo que você tem e tudo que você vai ter pertence a Ele, que você é apenas um administrador, que seu objetivo não é acumular para si mesmo, mas ser um canal de bênção para outros. Terceiro, você precisa orar especificamente, não orações genéricas, mas orações usando esses números. Senhor, eu reclamo o poder do 3 sobre minha vida. Pai, Filho e Espírito Santo, manifestem-se em minha situação financeira. Senhor, eu declaro meu jubileu, o poder dos 50, libertação total sobre minha vida econômica. Senhor, eu espero a multiplicação de 100 por 1 sobre tudo que eu semear. Quarto, você precisa agir em fé. Fé sem obras é morta. Se Deus lhe diz para dar uma oferta específica, dê. Se Ele lhe diz para buscar determinada oportunidade, busque. Se Ele lhe diz para pedir perdão a alguém, peça. Obediência é a linguagem da fé verdadeira. Quinto, você precisa perseverar. Nem todo milagre acontece da noite para o dia. Alguns levam 3 dias, outros levam 7 semanas, outros levam 40 dias. Mas todos acontecem para aqueles que não desistem. Deixe-me contar uma história que ilustra perfeitamente o poder desses números. Havia uma mulher em San Giovanni Rotondo. Ela era viúva, tinha 5 filhos, estava completamente falida, havia perdido a casa, estava vivendo de favor na casa de parentes que a maltratavam. Seus filhos passavam fome. Ela estava no limite do desespero, considerando até mesmo a possibilidade de colocar suas crianças em orfanatos porque não conseguia alimentá-las. Ela veio até mim em confissão, chorando tanto que mal conseguia falar. Contou-me sua situação, e então eu lhe ensinei os números sagrados, expliquei cada um e dei-lhe instruções específicas. Durante 40 dias, ela deveria orar especificamente usando os números, todo dia sem falhar.
Durante esses 40 dias, ela deveria jejuar parcialmente 3 dias por semana, e no 40º dia, ela deveria dar tudo o que tinha como oferta. Não uma parte. Tudo. Ela me olhou assustada. Padre, eu não tenho quase nada. Como vou dar tudo? E eu respondi, exatamente por isso que você precisa dar, porque enquanto você segurar o pouco com medo, o muito não virá. Ela obedeceu. Foram 40 dias de oração intensa, 3 dias de jejum toda semana. Ela usava os números em suas orações. Senhor, assim como o 3 representa a Trindade, me cubra com sua presença trina. Senhor, assim como o 7 representa a perfeição, complete a obra em minha vida. Senhor, declaro meu jubileu, meu 50, minha libertação total. E no 40º dia, ela juntou tudo o que tinha. Algumas moedas, um anel que havia sido de sua mãe, alguns ovos, e levou tudo como oferta para uma família ainda mais pobre que ela. Deu tudo. Voltou para casa sem nada, e naquela mesma noite, bateram na porta dela. Era um advogado que ela nunca havia visto. Ele trazia notícias sobre uma herança. O irmão do seu falecido marido, que havia emigrado para a América décadas atrás, e com quem a família havia perdido contato completamente, havia morrido. E havia deixado uma herança substancial especificamente para ela e seus filhos. A quantia era exatamente suficiente para comprar uma casa, montar um pequeno negócio e garantir a educação de todas as crianças. Coincidência? Timing natural? Não. Era o poder dos números sagrados em ação. Era a resposta de Deus para uma fé obediente. Você pode ter essas mesmas experiências. Você pode ver esses mesmos milagres. Mas precisa crer. Precisa obedecer. Precisa persistir. E precisa entender algo crucial. Esses números não são fórmulas mágicas. Não são sortilégios. Não são superstição. São princípios espirituais. São chaves de fé. São frequências celestiais que, quando alinhadas com um coração puro e uma fé genuína, abrem portas que nenhum homem pode fechar. Durante minha vida terrena, carreguei os estigmas de Cristo no meu corpo, as feridas, a dor, o sangue, e através desse sofrimento, recebi revelações profundas sobre os mistérios do reino. Uma dessas revelações foi esta: Deus não é contra a prosperidade, Ele é contra a ganância. Ele não é contra a riqueza, Ele é contra a idolatria, Ele não é contra a abundância, Ele é contra egoísmo. Deus quer que seus filhos prosperem, mas prosperem com propósito. Prosperem para abençoar, prosperem para expandir o reino, prosperem para serem luz e sal na terra. E aqui está algo que poucos entendem. Quando você prospera da forma correta, usando os princípios de Deus, incluindo esses números sagrados, você não prospera sozinho. Sua família prospera. Sua comunidade prospera. As pessoas ao seu redor são impactadas, porque a prosperidade de Deus sempre tem um efeito multiplicador. Quantas vezes Jesus multiplicou pães e peixes, não para alimentar apenas uma pessoa, mas para alimentar multidões. Esta é a natureza da provisão divina. Ela transborda. Ela excede. Ela abençoa muito além do necessário pessoal. E quando você experimenta essa prosperidade, você tem uma responsabilidade sagrada, a responsabilidade de compartilhar, de ensinar, de ajudar outros a saírem da pobreza também, porque ninguém deve guardar revelação divina apenas para si. Eu estou compartilhando esses números sagrados com você hoje porque chegou o seu tempo, chegou o seu momento, chegou sua hora de sair da escassez e entrar na abundância, de sair da maldição e entrar na bênção, de sair da pobreza e entrar na prosperidade. Mas isso não acontecerá automaticamente. Você precisa tomar uma decisão, precisa fazer uma escolha, precisa dar um passo de fé. Agora mesmo, onde você está, eu quero que você faça algo comigo. Feche seus olhos por um momento, coloque sua mão sobre seu coração e repita estas palavras com fé. Senhor Jesus,
Eu recebo agora os 10 números sagrados sobre minha vida. Recebo o poder do 3, a perfeição do 7, a autoridade do 12, a purificação do 40, a libertação do 50, a multiplicação do 100, a colheita do 153, o perdão do 777, o tempo divino do 1000 e o propósito do dia do meu nascimento. Eu declaro que a pobreza não tem mais poder sobre mim. Eu declaro que as maldições geracionais estão quebradas. Eu declaro que eu entro agora no meu tempo de jubileu, de libertação, de multiplicação, de abundância, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo acabou de acontecer no mundo espiritual. Portas se abriram, cadeias se quebraram, anjos foram acionados, o céu se moveu em seu favor. Mas agora vem sua parte. Você precisa viver o que declarou, precisa aplicar os números, precisa orar especificamente, precisa agir em obediência, precisa perseverar em fé. Nos próximos 3 dias, ore intensamente sobre sua situação financeira. Use os números em suas orações. Nos próximos 7 dias, faça um jejum parcial, se sua saúde permitir. Nos próximos 12 dias, declare autoridade sobre sua vida econômica. E nos próximos 40 dias, consagre-se completamente a ver a transformação manifestar-se. E enquanto você faz isso, esteja atento. Atento às oportunidades que surgirão. Atento às ideias que virão. Atento às portas que se abrirão. Atento às pessoas que aparecerão. Porque Deus trabalha de formas misteriosas, mas sempre trabalha. Você pode receber uma ligação inesperada. Pode encontrar alguém, por acaso, que mudará sua vida. Pode ter uma ideia brilhante no meio da noite. Pode descobrir algo que estava esquecido. Pode receber uma oferta de trabalho surpreendente. Pode ver um negócio prosperar de repente. Tudo isso são manifestações da graça de Deus, respondendo à sua fé. E quando o milagre começar a acontecer, quando você vir as primeiras mudanças, quando a provisão começar a fluir, não se esqueça de agradecer. Não se esqueça de dar glória a Deus. Não se esqueça de compartilhar sua bênção. Porque gratidão e generosidade mantêm o canal da provisão aberto. Eu quero que você entenda algo profundo. A pobreza não é apenas falta de dinheiro. É um espírito. É uma mentalidade. É uma maldição. E ela não será quebrada apenas com esforço humano. Será quebrada com revelação divina, com aplicação de princípios celestiais, com obediência a Deus. Os números sagrados que compartilhei com você hoje são ferramentas poderosas, mas são apenas isso, ferramentas. O que realmente traz a transformação é sua fé, é seu coração, é sua disposição de confiar em Deus mesmo quando não faz sentido, é sua coragem de obedecer mesmo quando é difícil, é sua persistência mesmo quando parece que nada está mudando. Lembre-se, a semente não brota no dia que é plantada. Ela precisa de tempo debaixo da terra, precisa de um processo invisível de germinação. E então, de repente, rompe o solo e se torna uma árvore grande. Assim é com os milagres financeiros. Há um período de gestação, um tempo de preparação, e então vem a manifestação súbita, poderosa, transformadora. Durante esse período de espera, não murmure, não duvide, não desista. Continue orando, continue declarando, continue obedecendo, continue crendo, porque sua fé está sendo provada, e a fé provada produz fruto eterno. Há algo mais que preciso lhe dizer. Algo que o Espírito Santo está me urgindo a compartilhar com você neste momento. Enquanto você busca prosperidade material, não negligencie sua prosperidade espiritual. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta ter todas as riquezas da terra e perder o tesouro do céu? Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Esta não é apenas uma frase bonita. É uma promessa, é um princípio, é uma lei do reino. Quando você coloca Deus em primeiro lugar,
verdadeiramente em primeiro lugar, não apenas de boca, mas de coração e ações, Ele cuida de todo o resto. E isso significa que enquanto você ora pelos números sagrados, enquanto busca prosperidade, também precisa buscar santidade, precisa buscar intimidade com Deus, precisa buscar transformação de caráter, porque Deus não confia grandes riquezas a pessoas de caráter pequeno. Ele procura aqueles que podem lidar com abundância sem perder a humildade, que podem ter muito sem esquecer de onde vieram, que podem prosperar sem se tornarem orgulhosos. Eu tive o privilégio de ver o céu enquanto ainda estava na terra, de ver os anjos, de ver santos que já partiram, de ver a glória de Deus. E posso lhe garantir, as riquezas mais verdadeiras não são aquelas que você acumula em bancos, são aquelas que você acumula no céu, são as vidas que você toca, são as pessoas que você ajuda, são as orações que você oferece, são os sacrifícios que você faz. Mas isso não significa que você deve viver na pobreza. Significa que você deve viver na perspectiva correta, entendendo que o dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. É um meio, não um fim. É um servo, não um senhor. Quando você prospera com essa mentalidade, sua prosperidade é abençoada, é protegida, é multiplicada, porque Deus sabe que pode confiar em você. Sabe que você usará os recursos para a sua glória. Sabe que você não se tornará escravo do dinheiro, mas permanecerá servo de Cristo. E aqui está uma verdade final que preciso lhe deixar. Os números sagrados que compartilhei com você têm poder. Mas o maior poder está no nome de Jesus, no sangue de Jesus, na cruz de Jesus, na ressurreição de Jesus. Tudo o que fazemos, todas as orações que oferecemos, todas as declarações que fazemos, todo o poder que invocamos, é por causa dele e através dele. Nunca se esqueça disso. Nunca coloque os números acima de Cristo. Nunca coloque as fórmulas acima da fé. Nunca coloque os métodos acima do relacionamento. Porque no final, o que realmente importa não é o que você conhece, mas quem você conhece. Sua jornada de transformação financeira começa agora, hoje, neste exato momento. Não amanhã, não na próxima semana. Agora. Porque cada momento que você adia é um momento a mais na prisão da escassez. Levante-se, sacuda a poeira da derrota, quebre as correntes da mentalidade de pobreza. Declare que de hoje em diante você é uma pessoa de fé, de expectativa, de vitória. Declare que os números sagrados estão operando em sua vida. Declare que seu jubileu começou. Declare que a multiplicação de 100 por 1 é sua porção. E não apenas declare com palavras, declare com ações. Comece a viver como alguém que está prosperando, mesmo antes de ver as evidências físicas. Não com irresponsabilidade, não com dívidas tolas, mas com confiança santa, com generosidade mesmo na escassez, com gratidão mesmo na dificuldade, com fé mesmo na tempestade. Porque Deus responde à fé não às circunstâncias. Ele responde ao coração, não à carteira. Ele responde à confiança, não à evidência visível. Seus antepassados podem ter vivido e morrido na pobreza. Sua família pode ter uma história geracional de escassez. Você pode ter crescido vendo apenas falta, necessidade, dificuldade. Mas isso não determina seu futuro. Porque você agora tem as chaves. Você agora tem a revelação. Você agora tem os números sagrados. E com esses números, com essa fé, com essa obediência, você não apenas quebrará a maldição da pobreza em sua própria vida. Você quebrará para seus filhos, para seus netos, para as gerações que virão. Você será o divisor de águas, o ponto de virada. O começo de uma nova história familiar de prosperidade, de bênção, de abundância. Esta é sua hora. Este é seu momento. Este é seu tempo de jubileu. E eu, Padre Pio, estou aqui como testemunha do que Deus está prestes a fazer em sua vida. Estou aqui intercedendo por você diante do trono da graça. Estou aqui declarando que aquilo que o céu prometeu, o céu cumprirá. Que aquilo que você está buscando com fé verdadeira,
você receberá. Porque Deus é fiel, suas promessas são verdadeiras. Sua palavra não volta vazia. E quando ele diz que veio para que tenhamos vida em abundância, ele não está mentindo. Ele não está exagerando. Ele está declarando uma verdade eterna. Abundância não é apenas para alguns. É para todos os que creem, para todos os que obedecem, para todos os que perseveram. E você que está aqui agora ouvindo estas palavras, você é um desses. Você foi escolhido para receber esta revelação. Você foi separado para experimentar esta transformação. Você foi chamado para testemunhar este milagre. Não desperdice esta oportunidade. Não deixe este momento passar. Não permita que a dúvida roube o que a fé está prestes a produzir. Agarre-se aos números sagrados. Agarre-se às promessas de Deus. Agarre-se à sua fé. E não solte. Não importa o que aconteça. Não importa quanto tempo demore. Não importa quão difícil pareça. Porque no tempo de Deus, no momento perfeito dele, você verá a manifestação. Você verá a provisão. Você verá o milagre. E quando isso acontecer, você saberá sem sombra de dúvida que foi Deus, que foi sobrenatural, que foi divino. E então você terá um testemunho poderoso, um testemunho que encorajará outros, que inspirará outros, que levará outros a também buscarem a transformação que você experimentou. E esse testemunho se tornará parte do seu legado, parte da sua missão, parte do propósito pelo qual Deus permitiu que você passasse pela escassez em primeiro lugar, para que depois da abundância você pudesse ser uma voz de esperança, uma luz no caminho, um guia para aqueles que ainda estão onde você estava. A jornada continua, os números sagrados foram revelados, a oração foi feita, a fé foi ativada. Agora vem o caminhar, o viver, o experimentar, e eu estarei com você, não fisicamente, porque meu tempo na terra já passou, mas espiritualmente, em oração, em intercessão. Porque aqueles que partiram em fé continuam orando pelos que ficam, continuam intercedendo, continuam torcendo pela vitória dos filhos de Deus que ainda lutam aqui. Não tenha medo, não desanime, não desista. Sua vitória está garantida, sua prosperidade está decretada, sua transformação está em andamento. E se você precisa de mais encorajamento, se você quer continuar nesta jornada de fé e transformação, eu preparei algo especial para você. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira. Lá eu vou revelar algo ainda mais profundo, algo que vai complementar perfeitamente tudo o que você aprendeu hoje, algo que vai acelerar ainda mais seu processo de libertação financeira e prosperidade espiritual. Vá até lá, assista, aplique e testemunhe os milagres que Deus está preparando para você. Que a paz de Cristo esteja com você. Que os números sagrados operem poderosamente em sua vida. E que muito em breve eu ouça seu testemunho de vitória, de libertação, de prosperidade, de transformação completa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.